E nós vamos falar mais, Coutinho, ouvintes, neste instante com o João Alberto Niegrai, doutorando em estratégia, coordenador do curso de Comércio Exterior, professor de Geopolítica e Negócios Internacionais da Universidade Positivo, que está conosco. O nosso ouvinte pode nos acompanhar no Dial e quem nos assiste no YouTube também acompanhar a nossa entrevista. Eu agradeço, João Alfredo, obrigado por nos atender. Muito boa tarde, André, boa tarde, Coutinho, e boa tarde especial aos ouvintes da Band News FM. Diante deste conflito, nesse caso, qual o setor mais impactado do ponto de vista econômico pelo conflito entre Rússia e Ucrânia? Nós temos falado bastante sobre o setor de combustíveis, de gás, que obviamente esse setor afeta toda uma cadeia em função do uso dos combustíveis para o transporte, nas indústrias e em outros setores. É a área mais sensível desse conflito? Também. É interessante a gente contextualizar pensando no tamanho da Ucrânia. A Ucrânia é um país que é um pouco maior que o estado de Minas Gerais e que teve, durante os seus anos sob a área de influência soviética, uma importância praticamente agrícola, né? Hoje, ainda que o país tenha algumas indústrias de maquinário, algumas indústrias de transporte, indústrias de aviação, né, o famoso Antonov é de fabricação ucraniana, a maior base econômica da Ucrânia é a agricultura. Eles são produtores de semente de girassol, milho, batata, repolho, muito trigo, cevada, enfim, e são fornecedores para o mercado europeu. Tanto Rússia quanto Ucrânia produzem trigo, algo do que o Brasil é dependente, nós importamos muito da Argentina. E, eventualmente, a não produção do trigo ucraniano, somadas às sanções russas, pode tirar de circulação pelo menos 1/3 do trigo global. Então, nós estamos falando, além da energia, nós estamos falando também de alguns produtos agrícolas. Também, pensando na questão das sanções que vêm sendo anunciadas no decorrer da semana, há que se cogitar também que os europeus, em especial, adquirem madeira da Rússia além do gás natural, além desses produtos primários. Então, esses devem ser os impactos iniciais. Nós estamos percebendo no decorrer de toda essa semana e também antes, quando o próprio conflito ele ainda não era certo que ocorreria, ainda haviam esperanças de resolvê-lo de forma diplomática, a oscilação no preço do petróleo. Mas esse é apenas um dos itens que tem sofrido impacto por conta do que nós temos presenciado. E há também a questão dos fertilizantes, mas aí, no caso, muito mais russo do que ucraniano. O senhor falou em 1/3 do trigo global pode ser afetado ou ser tirado do mercado? Bom, se os ucranianos, por alguma razão, pararem, por outras razões, né, além da invasão, pararem de produzir, e os russos sofrerem sanções econômicas que os impeça de exportar, se as sanções elas entrarem em vigor de imediato, nós podemos sim sofrer com uma redução da oferta global do trigo. E há quem possa suprir no contexto mundial um pouco desse mercado? Sendo uma quantidade tão grande, a princípio, eu não acredito que outros países produtores consigam fazê-lo, colocar no mercado de forma quase imediata uma quantidade tão grande do produto, né? Professor, hoje mais cedo eu estava conversando com uma ouvinte aqui da rádio, né? Porque entre outras missões aqui no Grupo Bandeirantes, eu também falo bastante sobre viagens e turismo. E a ouvinte estava me perguntando se o turismo vai ser afetado do ponto de vista, na Europa principalmente, do ponto de vista de desabastecimento. Ela até citou que, acho que um vizinho, um cliente, foi ontem para a Suíça, para passar 8 dias na Suíça. Ela disse, se eu fosse ele, eu teria adiado essa viagem, porque ele pode ter algum tipo de problema de não encontrar uma Suíça ou ter algum problema de desabastecimento na Suíça por conta do conflito. Isso pode acontecer. Eu respondi que eu acho que a curto prazo, ele viajou ontem, eu acho que a experiência dele, a gente está fazendo um recorte aqui do turismo, tá? Por favor, ouvinte, não deve mudar em nada. Mas eu confesso que eu fiquei na dúvida agora com a resposta que eu dei para essa ouvinte, professor.
Bom, em termos de desabastecimento europeu, em alguns itens, eles podem ser supridos por outras nações. É o caso do Brasil. Nós podemos, por exemplo, suprir os países europeus com produtos agrícolas, com produtos primários. Não vai ser, obviamente, o mesmo preço, por uma questão logística. Nós precisamos transportar esses itens daqui para a Europa, e, obviamente, que a Ucrânia, fazendo parte do continente, ela teria essa vantagem de forma muito clara. Em termos de turismo, a Ucrânia está entre os 10 destinos mais visitados na Europa. E com certeza, e a Rússia também é um país muito visitado, né? Com certeza, essa é uma área que será drasticamente afetada pelos próximos dias. Não só pela invasão em si, não só pelo conflito em si, por toda a destruição tão triste que nós temos presenciado, mas pela incerteza do que vem depois. Em que pese o presidente Vladimir Putin já tenha afirmado que não vai anexar a Ucrânia, a sensação de insegurança é muito grande. Nós sabemos que na região de Donbas, por exemplo, Donbas, né, como se pronuncia, existem grupos pró-Rússia, os ucranianos têm relatado incentivadores russos em meio à população ucraniana, né? Trata-se de um país que certamente será afetado também na questão turística, mas a princípio eu não acredito que os demais países europeus sofram com algum desabastecimento. O primeiro impacto para os demais países europeus, além da questão de preços, combustíveis, energia, enfim, é a onda de refugiados que está saindo da Ucrânia. Até ontem eram cerca de 50 mil, hoje esse número já passou das 100 mil pessoas, seja para a Polônia, seja para a Hungria, seja para os demais países que fazem fronteira com a Ucrânia. Então, antes da questão do desabastecimento, certamente que a questão dos refugiados, ela deve ela deve trazer efeitos iniciais. A Ucrânia também está pedindo ao Ocidente, João Alfredo, as sanções, né? Que a Ucrânia está pedindo ajuda do Ocidente, que prometeu, inclusive, como a gente abordou no início, algumas sanções para tentar afetar a Rússia de alguma forma que não militarmente. E uma dessas sanções previstas, e foi um pedido da Ucrânia, é justamente proibir a Rússia de continuar na SWIFT, que é a rede de alta segurança, facilitando pagamentos entre 11 mil instituições financeiras entre 200 países. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é essa rede, de que forma ela funciona e as implicações dessa medida, desse tipo de sanção que pode afetar empresas russas, até pessoa física, por exemplo, João? Veja, o SWIFT, ele é como se fosse, assim, em termos muito simples, seria aí um PIX global. Trata-se de uma sociedade financeira que foi fundada na Europa, na Bélgica, na década de 70, e que estabeleceu um canal de comunicação global para facilitar o trânsito de divisas, o trânsito financeiro. A gente tem que lembrar que a partir da década de 70, na verdade a partir da segunda metade do século XX, em especial décadas de 70 e 80, que o comércio global ele tem um aumento vertiginoso. E com isso torna-se necessário facilitar as formas e os meios de pagamento. E aí entrou o SWIFT, que tem a partir de uma precisão muito grande, a capacidade de processar dezenas de milhares de transações que ocorrem a cada instante. A SWIFT é um código, cada instituição financeira, cada um dos bancos, enfim, que operam a SWIFT, eles vão ter um código de 11 dígitos com agências específicas, e a Rússia hoje ela é o segundo maior país na SWIFT, perdendo apenas para os Estados Unidos. Quando eles fizeram a anexação da Crimeia em 2014, já houve a ameaça de retirar os russos do SWIFT. E a partir dessa ocasião, os russos tentam desenvolver um sistema próprio de troca de recursos, de envio e de recebimento de valores, e esse sistema, por óbvio, tem uma adesão baixa. Ele é utilizado apenas domesticamente na Rússia. Colocando de outra forma, se a Rússia fosse excluída dessa rede de transações financeiras, os bancos russos não poderiam nem realizar pagamentos e nem receber pagamentos. Qual que é o complicador disso? O complicador disso não é apenas deixar de pagar os russos, mas deixar de receber o dinheiro que vem de lá.
Alemanha, Estados Unidos, França e uma série de outros países recebem valores da Rússia via SWIFT. E algumas das pessoas com as quais eu conversei nessa semana e que operam contratos de câmbio e envio e recebimento de valores, comentaram que isso seria algo equivalente a uma bomba atômica financeira que poderia trazer um efeito muito semelhante ao efeito da crise de 2008. E tem algumas sugestões de que os russos poderiam utilizar as criptomoedas. Mas ainda que utilizassem criptomoedas para fazer envio e recebimento de recursos, tem países que não aceitam ou que não reconhecem, como o Brasil, né? A CVM não reconhece as criptomoedas. Isso, além de afetar a Rússia, e seria aí uma cartada final, uma cartada decisiva para afetar a economia russa, isso não seria contido à Rússia, né? Isso teria certamente um impacto para outros países, países que fazem negócio com a Rússia diretamente. Professor, tem uma pergunta muito boa. Os nossos ouvintes normalmente fazem perguntas boas. O Eliseu de Curitiba, ele queria saber o seguinte: a partir do momento que tenha um acordo entre Rússia e Ucrânia, essas sanções que foram anunciadas na Europa, sanções que foram anunciadas principalmente pelo presidente americano Joe Biden, elas perdem o valor, elas zeram, elas voltam? O que acontece no pós-acordo com relação às sanções? É uma excelente pergunta. Uma vez que Rússia e Ucrânia façam, de fato, um acordo, a queda das sanções não é imediata. É necessário que a comunidade internacional analise em que termos esse acordo ocorreu. Por mais que o Putin ele tenha se mostrado inclinado, é uma palavra muito forte, mas por mais que ele tenha aceito conversar com o Zelensky, com as autoridades ucranianas, essa conversa não seria uma negociação, ela seria uma imposição dos termos russos aos ucranianos. Então não, essas sanções elas não cairiam de imediato. Só que existem outros pontos que a gente precisa considerar nesse momento, tanto em relação ao conflito em si, quanto em relação a essas sanções. Me parece que as falas do presidente Putin, em especial quando ele diz que não reconhece a soberania da Ucrânia, isso é algo muito grave, isso nas relações internacionais é algo que beira o absurdo. Me parece que ele tenta desenhar uma nova ordem geopolítica e que ele está muito confortável em relação a isso, no momento em que o Ocidente, até então, não deu ao presidente Putin uma resposta necessariamente forte ou necessariamente uníssona. Nós vimos o Putin com o presidente chinês Xi Jinping na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim há algumas semanas. Ontem nós tivemos a votação da resolução no Conselho de Segurança da ONU, na qual a China se absteve, o que já era esperado, né? E me parece, portanto, que chineses e russos estão desenhando ou tentando desenhar uma nova ordem geopolítica com algum conforto, num momento em que o Ocidente, os membros da OTAN, ainda não deram uma resposta, um ultimato que fosse forte o suficiente. Me parece que essas próprias sanções, elas levaram tempo até serem debatidas, elas levaram tempo até terem entrado em vigor, e o próprio reconhecimento de Donetsk e Luhansk como repúblicas independentes já foi um sinal de alerta, embora Putin dissesse até o início dessa semana que não teria pretensões em invadir a Ucrânia. Então, quando esse blefe ficou claro, me parece que esses países ocidentais eles já deviam ter discutido quais seriam as sanções e ter feito isso de forma muito mais coordenada do que de fato fizeram. Muito bem, nós estamos conversando aqui para o ouvinte que nos acompanha no Dial ou no nosso canal no YouTube, João Alfredo Niegrai, doutorando em estratégia, coordenador do curso de Comércio Exterior e professor de Geopolítica e Negócios Internacionais na Universidade Positivo. No início, nós falamos sobre os setores que podem ser impactados por este conflito e já estão sendo. Eu queria que o senhor falasse também da possibilidade de impacto no setor dos semicondutores, né, dos chips, porque são dois países também que atuam fortemente na cadeia de produção. A Ucrânia, por exemplo, com o uso do gás neon, que é fundamental para a fabricação dos chips, e a Rússia, exportadora de paládio,
35% do metal raro utilizado em componentes de memória, sensores. Inclusive com a nossa colunista aqui, a Juliana Rosa, a pandemia afetou muito esse mercado de semicondutores, e para o consumidor, por exemplo, que quer comprar um carro, por exemplo, tem que esperar para entrega, porque não tem para pronta entrega, porque faltam os chips. E hoje os carros têm toda essa tecnologia. Esse setor, você vê também como sensível ao conflito, diante desse contexto que eu coloquei aqui, de dois países produtores de gás neon e também de paládio? Com certeza, o setor de tecnologia, ele vem crescendo muito na Rússia desde 2010 aproximadamente, e antes disso já haviam alguns projetos para reduzir a dependência econômica russa dos produtos primários. Então esses projetos de tecnologia já foram sendo desenvolvidos para tentar agregar a base econômica russa, né? Nós não podemos esquecer que a Rússia tem mais formados em ensino superior do que, proporcionalmente falando, do que outros países da Europa. Tem um ensino técnico muito forte e vem se empenhando no desenvolvimento de tecnologias. A partir do momento que essas sanções entram em vigor e a Rússia não faz mais negócio ou faz negócios com muitas restrições, é bastante possível, e segundo alguns analistas é desejável, que essa indústria seja afetada. Porque, ao contrário do que ocorre com, por exemplo, as exportações russas de fertilizante, as exportações russas de madeira, quando a gente fala dessa área de tecnologia, neon, microchips, a gente está falando de valor agregado. E esse valor agregado é o que dá um peso muito grande a essas operações. Então, por mais que em peso bruto, em quilos brutos, a exportação desses itens seja muito menor, em valor é muito mais alto. E aí entra um outro ponto, que é os termos do acordo do Vladimir Putin com o Xi Jinping. Não poderia, por exemplo, o Putin importar alguns desses componentes da China? Os chineses vêm dizendo que acreditam que as sanções elas não são eficazes, eles acreditam que as sanções elas não deveriam ser aplicadas. Os representantes chineses falaram isso no Conselho de Segurança nos últimos dias, e isso me acende um alerta. Será que os chineses eles não podem fornecer algumas coisas para os russos? Será que os chineses, que já se mostraram contra essas sanções, não podem adquirir algumas coisas que os russos produzem? E acho que esse é um alerta, esse é um hot topic da próxima semana e do desdobramento desses conflitos, né? Trata-se de indústrias que têm um valor agregado elevado, que têm um peso no PIB de ambos os países, e no caso ucraniano em específico, nós percebemos que a economia ucraniana, mais algumas semanas de conflito, a economia ucraniana entra em colapso, né? Primeiro, pela evasão de pessoas, pela evasão de divisas, pela saída generalizada de outras companhias do país. Então, certamente se trata não apenas de um setor que pode ser afetado, como pode ser um setor-chave nesse xadrez geopolítico. Professor, o senhor já falou em algumas respostas sobre como esse cenário pode afetar o nosso cenário econômico aqui no Brasil, né? A gente já tem observado o preço do barril do petróleo, o dólar se valorizou em 2 dias de conflito, 2 dias úteis, 15 centavos, né? Em 2 dias já se valorizou 15 centavos, e a gente sabe de petróleo, preço do barril do petróleo e o câmbio que pode afetar, de certa forma, o cenário econômico aqui no Brasil. O que mais? O que a gente tem de ficar de olho e o nosso ouvinte tem de ficar de olho com relação ao cenário econômico aqui do nosso Brasil? No primeiro momento, os alimentos. Nós sabemos, a Band News noticiou isso durante o ano de 2021, fomos muito informados a esse respeito. Alimentos e combustíveis foram os vilões da inflação em 2021. Agora, com o barril do petróleo em alta, essa inflação ela pode continuar não apenas no Brasil, puxada pelo preço do petróleo, mas no mundo. E por que os alimentos? Por conta do fertilizante. O Brasil, sendo um país onde o agronegócio é tão importante para a economia e responsável por uma parte tão relevante das nossas exportações, ocorre que nós importamos muito fertilizante. Uma boa parte do fertilizante que nós consumimos é importado, para não dizer quase a sua totalidade. E é importado justamente da Rússia, em especial ureia,
de Belarus, em especial potássio. Então, assim, essas sanções, elas podem afetar ou podem encarecer e dificultar que o agronegócio brasileiro consiga trazer esse insumo. Então esse é um ponto. E o outro ponto é a questão do trigo, como eu já comentei. O Brasil importa muito trigo da Argentina porque é hipossuficiente na produção desse item. E quando a gente fala trigo, fertilizantes, preço dos combustíveis, nós temos que, de se considerar que já nós vivemos uma época de uma inflação global elevada. E a escassez ou a mera diminuição na oferta desses bens já pode aumentar essa inflação e já vem dificultando que essa inflação seja controlada, né? Professor João Alfredo Niegrai, doutorando em estratégia, coordenador do curso de comércio exterior e professor de geopolítica e negócios internacionais na Universidade Positivo, muito obrigado pelo seu tempo, num sábado com emenda de feriado, aqui com o ouvinte da Band News FM. Foi muito proveitosa essa nossa conversa. Obrigado, bom feriado, até uma próxima. É sempre muito bom falar com a Band News. Um forte abraço aos ouvintes e que nós possamos cultivar a paz nos nossos corações e esperar que ela se realize muito em breve.